Oi, gente! Bem-vindos a mais um podcast em Alto Mar. Eu sou a Camila Gonçalves, pré-discípula da comunidade Canção Nova. Tenho 27 anos e sou mineira de Divinópolis. Estou aqui em mais um podcast hoje com a minha xará. Olá, eu sou Camila Barchac, estou aqui com a Camila Gonçalves. Nós estamos em mais um podcast em Alto Mar. Eu tenho 27 anos, sou natural de Colombo, no Paraná, e sou pré-discípula da comunidade Canção Nova. Uma alegria estarmos juntos, né? É uma alegria estarmos juntas. Hoje a gente vai falar de um tema super especial, muito importante, e algo que diz muito de nós, né? Algo que a gente pode dizer de maneira muito concreta, que é feminilidade. Hoje nós estamos aqui com as nossas irmãs. Temos algumas irmãs aqui que também são pré-discípulas da comunidade, cada uma de um canto do Brasil. Nós já vamos começar hoje falando um pouco sobre esse tema e vou perguntar já para minha irmã, para a Débora, sobre isso, né? Sobre a feminilidade no concreto. O que para você é feminilidade? Para mim, a feminilidade, antes, né, era muito relacionado a uma coisa exterior. Hoje em dia, e ainda mais depois de vir para cá, trabalhar sobre isso, né, nas nossas formações, eu vejo que feminilidade diz muito do nosso interior, da nossa essência de mulher. Né? Quando Deus nos criou mulher, o nosso dom de ser mulher já engloba todo um psicológico, um biológico feminino. Então, para mim, tem sido uma descoberta muito boa aqui nesse tempo, descobrir o que é ser mulher e como a feminilidade se expressa, tanto no exterior, mas principalmente no interior. Ao longo do tempo aqui a gente vai descobrindo, né, que a feminilidade comporta tudo que diz de nós, né? Não é somente fazer a unha, ou arrumar o cabelo, ou se vestir de maneira tal ou tal, né? Não tem um padrão de feminilidade nesse sentido, né, exterior. Sim. Mas diz muito mais aquilo do que a gente faz, do que a gente pensa, né, da maneira que a gente se comporta. Isso, engloba muitas coisas, né? Uma coisa que eu tenho para mim é que envolve tanto o nosso cuidado com a nossa aparência, mas também o cuidado com o nosso interior, com as nossas virtudes, aquilo que é próprio do ser mulher. Muito mais do interior, né? E é muito simples o ser feminino, né? Muitas vezes nós ficamos presos a esse estereótipo de um tipo ideal de mulher, né? E é muito simples a feminilidade. E nós queremos, então, né, entrar nesse assunto e eu quero perguntar a você, Juliana, qual a diferença, né, de vivenciar a feminilidade antes e depois da sua conversão, do seu encontro pessoal com Jesus Cristo? Bom, então, para mim, teve uma virada de chave muito grande, assim, né? Não algo assim sobrenatural, mas eu sempre tive um desejo muito grande de ser de Deus e eu sabia que isso precisava refletir no meu exterior, né? Mas eu não sabia muito bem. Então, eu fui uma menina que a minha avó, desde que eu era bem pequenininha, ela só prendia o meu cabelo, assim, lavava meu cabelo todos os dias para ir para a escola e amarrava meu cabelo. Eu ia para a escola todos os dias de cabelo amarrado, de rabo de cavalo. Esse era o meu único penteado. E eu fui crescendo e depois, mais tarde, as minhas tias me questionavam, né? Por que eu nunca soltava o cabelo? Por que eu nunca soltava o cabelo? Só andava com o cabelo preso. E aquilo, dentro de mim, eu gostaria, mas eu não sabia como que eu tinha que fazer. Eu não sabia como que fazia. Né? O único jeito que minha avó tratava o meu cabelo era passava uma mãozinha de creme, puxava com um pente bem fino e amarrava. Assim. Então, eu não sabia. Mas dentro de mim eu tinha um desejo, mas eu tinha muita vergonha. Eu tinha vergonha por mais que eu quisesse que as pessoas falassem que eu precisava me arrumar e tudo mais, eu tinha vergonha. Porque parecia que aquilo, daquele jeito que eu era, tinha que ser tão dentro de mim que eu não podia mudar o que... Eu me sentia constrangida se eu mudasse, né? E fui crescendo assim, pensando desse mesmo jeito. Então, só andava de cabelo preso e não me arrumava, não usava maquiagem nenhuma para sair, nunca, nada. Então, meu interior era trabalhado por Deus, assim, para Deus, com uma alma que desejava Deus, mas não conseguia refletir. Porque eu tinha vergonha, porque a minha imagem de mim mesma não era, né? Eu nunca tive nenhum problema, assim, sabe? Em olhar e me sentir a pessoa mais feia do mundo, mas eu não sabia lidar comigo, eu não sabia lidar com quem eu era fisicamente, né? Nunca tive nenhum problema, mas esse era o meu problema, né? E à medida que eu fui crescendo assim numa intimidade com Deus, eu fui aprendendo assim a lidar comigo mesma. Então, na verdade, isso foi até
quase o início do caminho vocacional, eu não sabia me arrumar. Eu não sabia cuidar de mim, eu não sabia nada, né? E aí, quando eu tive, apesar de ser de Deus, assim, desde muito novinha, quando eu tive a virada de chave, assim, do meu encontro pessoal com Jesus, aquilo tudo mudou dentro de mim, né? A gente dizia aqui, antes de começar o programa, né, que o interior só vai refletir, né? O exterior só vai refletir aquilo que está dentro, na verdade, né? Então, aquela conversão foi tão grande dentro de mim, de uma mudança de vida, de um desejo de mudança de vida muito grande, quando eu tive meu encontro pessoal com Jesus, que o meu exterior foi refletindo, assim. Então, eu fui naturalmente, assim, não teve um dia que eu disse, meu Deus, hoje eu vou me arrumar desse jeito. Não, foi acontecendo, assim, sabe? Eu fui percebendo que talvez se eu cuidasse do meu cabelo ia ficar um pouco melhor, se eu soltasse ele, se eu finalizasse, aprendesse a finalizar, ou eu gostava muito, né? Sempre gostei de usar vestido e saia e tudo mais, mas tinha vergonha também, porque as pessoas falavam, né? Ainda mais que eu sou de uma cidade quente, que você olha, anda pelas ruas e as meninas estão tudo de shortinho, assim, né? E era estranho, assim, né, para o povo, saia e vestido, e isso no cotidiano, né? E eu tinha vontade, mas não conseguia. Eu lembro que da minha primeira saia até o uso dela foram 4 anos. E ela ficou guardada, até que depois do meu encontro pessoal com Jesus, eu disse, não, essa saia é minha, eu vou usar porque eu quero. E ela é minha saia e hoje ela reflete o meu exterior. Você provou, de fato, de uma liberdade, né? Uma liberdade interior que refletiu no exterior. Exatamente. Eu fui vendo que aquilo que estava dentro já não conseguia mais ficar retido. Eu precisava expor aquilo, né? Por mais que eu tivesse o desejo já de me arrumar, de usar saia, enfim. E por que não usar saia não quer dizer nada, né? Com feminilidade, não quer dizer mesmo, mas... hoje é o meu estilo, é o jeito que eu gosto de me vestir, é o jeito que eu consigo refletir o meu interior. Mas aquilo foi uma liberdade, do tipo assim, não, agora você pode ser quem você é, porque você tomou posse daquilo que é dentro, né? E aí houve essa conversão, assim, né? De antes de conhecer Jesus verdadeiramente para o depois, né? De uma liberdade interior de assumir quem eu sou, na essência. Eu acho que... Achei bonita a Ju falando sobre isso. E eu lembrando de uma experiência minha, assim, que eu faço hoje, né, depois de alguns anos, assim, vivendo em Deus de uma maneira mais intensa, foi que, a partir da minha vivência com a minha feminilidade, né, com a minha reconciliação com o meu ser mulher, eu fui amando isso, amar ser mulher. Acho que foi a experiência mais concreta e mais forte que eu fiz e faço, né? De amar ser mulher e amar me cuidar e querer mesmo, de fato, investir nessa cura, né, da alma feminina, da minha feminilidade. Acho que é o mais legal. Vou fazer uma outra pergunta aqui agora para a Lele Alessandra, nossa irmã. E essa é uma pergunta que eu acho que foi muito providente, né, Alessandra, para você. Que eu queria saber, Ale, o que mudou na sua feminilidade depois que você entrou para a Canção Nova, depois que você começou o caminho e agora de maneira mais concreta, também mais intensa, depois que você veio aqui para Lavrinhas. Muito providente essa pergunta, né? Porque assim, até hoje eu estar aqui com um batonzinho, um brinquinho, né, unha pintada, já é assim uma grande evolução. Eu cheguei aqui em Lavrinhas bem assim no prático, né? Eu vim com um vestido para cá, porque eu não entendia muito essa questão da feminilidade. Mas aqui em Lavrinhas eu fui, como vocês bem trouxeram, né? Essa questão eu fui tocando de dentro para fora. Então, aos poucos que eu fui fazendo a experiência de dentro, assim, né, do ser feminino, da beleza que é o ser mulher, me assumindo, isso foi refletindo também no meu exterior, né? E 2 coisas assim, bem concretas. Eu lembro que eu pedi para Nossa Senhora, né? Ô mãe, me ajuda aqui a desenvolver minha feminilidade. E a primeira coisa que ela colocou para mim foi, filha, você já você só precisa assumir, deixar vir para fora, né? E aí eu lembro que no dia seguinte, uma das irmãs já deixou para mim assim, eu não tinha falado para ninguém, foi uma conversa bem minha de Nossa Senhora, né? E no dia seguinte, assim, eu já tinha ali uma saia, um macacão. Eu falei, nossa, mãe, foi rápida, né? E aí, nisso, eu já comecei ali, né? O movimento que estava sendo interior começou a vir também para o exterior, né? E uma outra coisa que eu toquei muito concreta aqui na casa também foi que, assim, a minha realidade era escola, trabalho, faculdade, trabalho, e essa rotina aí intensa. Então, para mim, eu sempre pensei, a roupa mais prática. Então, quando eu fui trazer roupa aqui para Lavrinha, eu vinha, era calça jeans, blusa branca e preta, porque não tem erro, né? Vestiu, pronto, tá pronto, né?
tá pronta para a vida. E eu também não tocava muito dessa realidade do trabalho de casa, né? Desse cuidado com a casa, né? Que diz também da mulher, né? Que diz da nossa feminilidade, né? Então, aqui em Lavrinhas também fazendo essa experiência do cuidado, né? Com a casa. Aqui que eu aprendi a lavar roupa, gente. Aqui que eu queimei a mão passando a roupa, né? Eita, a mão passando roupa com ferro, né? Aprendi aqui, estou aprendendo as coisas de cozinha, né? Limpar uma casa, olhar para o ambiente e falar, acho que esse aqui fica melhor dessa forma, né? Então, isso também, esse cuidado que diz da mulher, né? Então, em Lavrinhas, eu posso dizer que eu estou passando aí por uma grande assumir, né? Porque mulher eu já sou, mas acho que tocar nessa essência de se assumir como aquilo que Deus me criou, né? É muito legal isso, né? E a gente se realizar enquanto mulher fazendo as pequenas coisas assim. Eu falo com as meninas aqui que eu me realizo tanto passando cera. Eu nunca me imaginei falando, pensando isso, né? Quanto que eu me realizo enquanto mulher passando uma cera no chão. Tem sido uma experiência muito, muito incrível mesmo, de me descobrir mesmo enquanto mulher, né? Nesses pequenos detalhes do cuidado da casa que diz de nós, né? E não tem problema nenhum dizer de nós, arrumar a casa, né, cuidar das coisas, é próprio nosso esse cuidado, né? Foi Deus que nos deu, foi Deus que colocou em nós, então é sagrado. Então é uma experiência muito, muito especial que a gente faz, né? É uma grande graça ser mulher. Aqui na comunidade Canção Nova, para você que não conhece, está chegando agora, nós temos a missão de formar homens e mulheres novos para um mundo novo. Foi isso que o próprio Deus inspirou ao Padre Jonas. E nesse contexto, passa primeiramente pela humanidade do homem e da mulher. E nós vivemos aqui essa realidade da reconstrução da mulher, do ser feminino, né? Para levar para o mundo, né? Para você que está ouvindo agora, alcançar você, né? O seu ser feminino. E diante desse contexto no mundo, né? Que nós vivemos tantas realidades que dizem sobre o ser feminino, ideologias, mas nesse contexto, né, levar Jesus Cristo e a reconstrução na humanidade desse povo. E nesse caminho eu quero perguntar para a Martina, né, qual foi a influência, né, o que o feminismo interferiu de fato assim na sua feminilidade? O feminismo, assim, a raiz dele está no empoderamento, né? E, sim, a mulher pode, mas, muitas vezes, com isso, o que fica muito é de que eu posso sozinha, eu mesma posso fazer, eu me basto, e eu fui criada, nasci com isso muito forte dentro de mim. Da criação, eu sou nordestina, aquela nordestina arretada, e isso também diz, né? E eu vim com isso, da mulher que ela mesma se basta. E até da questão da sensibilidade, porque a feminilidade, ela diz muito do sentir, da sensibilidade. E eu tinha muito isso, de que eu não posso me dar o direito de sentir uma emoção, às vezes de sentir o amor do próximo. E a feminilidade, ela é muito uma questão também de entrega, de se entregar ao outro, de se entregar ao próximo. E tudo isso estava desconstruído dentro de mim, e a partir da minha conversão, porque eu sempre fui da igreja. Mas, assim, teve um momento em que eu tive meu encontro pessoal com Jesus, e, a partir dali, eu comecei a encarar, assim, a minha conversão, minha vida espiritual, de fato, com o auxílio da Virgem Maria, eu comecei a dar passos. E eu percebi que eu tinha muita coisa ainda para trabalhar quando eu cheguei aqui, que na Canção Nova, como você falou, né, a gente vive muito essa questão da feminilidade e do ser masculino, os meninos, né, a gente põe para fora, e eu tive esse processo que eu ainda vivo. E é muito incrível, né, como a feminilidade ela é simples, ela passa no cotidiano, né, do dia a dia ali, às vezes no secreto da sua casa. Muitas vezes a gente busca, né, como a gente já falou, sobre roupas, o exterior, mas é muito mais no interior e começando pela sua casa, nos pequenos detalhes. Aqui a gente prova, né, dessa realidade, nas escalas, nos trabalhos, como Nossa Senhora vai nos formando, né, nesse contexto dentro de casa mesmo. Enquanto a Martina falava sobre essa questão do feminismo, me veio uma pergunta aqui. Eu queria voltar a pergunta para a Débora.
porque a Débora fez faculdade, né? E por algum tempo também morou fora do Brasil, né? Eu acho que é interessante a gente abranger essa questão do feminismo aqui, porque hoje é algo que passa muito assim, às vezes passa de maneira despercebida para a gente, né? Às vezes eu, por exemplo, nunca fui declaradamente feminista, né? Nunca aderi a nenhum tipo de pensamento assim de maneira concreta, mas aquilo ali vai se entranhando, né, no meio da gente, na nossa criação, na faculdade, principalmente hoje, né? E eu queria saber, Débora, como foi essa vivência para você na faculdade e como que foi para você essa questão como você viu isso, né, onde você morou e como você driblou isso, né? Como foi a vivência assim da sua feminilidade dentro da sua realidade cristã, católica, mesmo nesse meio, né, de faculdade, de universidade, e é isso. Realmente, tem muitas coisas que nós trazemos da nossa criação, de pensar, né? Não, realmente, eu preciso me bastar, como a Martina dizia, eu preciso me sustentar, eu não posso depender de homens, eu tenho que ter minha carreira, minha profissão. Depois eu vou pensar em família, filhos, mas isso não é tão importante. Então, eu sinto que eu vivi muito isso. E eu sentia dentro de mim, quando eu era criança, a vontade de ser mãe, de ter filhos, mas eu percebia que, devido a toda essa mentalidade feminista, isso foi ficando em segundo plano. Então, muitas vezes, o que ficava mais para mim é, não, vou seguir a minha carreira, tenho que ter uma profissão, mas isso começou a ser um peso, porque além de eu ter que cuidar de mim, de ter que saber cuidar de uma casa, eu também tinha a responsabilidade do trabalho e toda a pressão do mercado de trabalho, e eu percebo que aquilo foi me sobrecarregando. Ao invés daquilo me libertar, como propõe o feminismo, né, da mulher ser livre, seu corpo, suas regras, aquilo, na verdade, era um grande peso para mim. Durante a universidade, né, a vivência dentro da faculdade, eu fiz uma universidade estadual, estudei em uma universidade estadual, então isso era muito forte lá dentro, né, os pensamentos feministas. E era uma grande luta, todos os dias. Realmente, assim, mas uma luta silenciosa, né? Porque a minha forma de, digamos assim, driblar foi sendo eu mesma, assim, cuidando de mim, tendo atitudes realmente femininas, né? Não querendo me impor, não querendo ser aquela que resolve tudo sozinha, mas mostrando para os meninos, né, para os meus colegas, amigos, eu preciso de vocês também, vocês são importantes também, né? Então eu acho que assim, lá fora também do país tinha muito essa questão do feminismo, né? Eu estudei um tempo na Espanha, também vivenciei bastante isso lá, é bastante forte essa mentalidade nas universidades, mas eu percebo que, como a Camila Barchac dizia, é nessa simplicidade, né? Pedindo sempre à Virgem Maria que me auxiliasse também a voltar a ter o comportamento feminino. Porque muitas vezes eu me via, como eu estudei com muitos meninos, eu me via tendo comportamentos masculinos, que não diziam de mim. E às vezes a gente vê o homem como inimigo, né? Também. O feminismo faz a gente ver o homem assim, Também. né? O homem é meu inimigo, o homem é alguém que é inferior a mim. Então eu tenho que ser mais do que ele, né? É uma competição, isso mesmo, a Martina disse aqui, é uma competição, é como se fosse uma competição. Então, essa purificação do nosso olhar para os nossos irmãos, né? Aquelas pessoas que a gente convive, é difícil, né? Mas com a graça de Deus a gente vai conseguindo. Mas é uma luta mesmo, né? Porque isso vai sendo colocado para a gente de maneira muito sutil, muito suave, assim. E nesse contexto de feminismo, nós percebemos, né, essa desconstrução do ser feminino. E nesse sentido, né, Camila, nós percebemos que isso está incluso na nossa educação mesmo, né, desde a infância, percebendo esses caminhos assim que nós acabamos trilhando, né? E o que o nosso Senhor faz é de fato reconstruir e trazer a vida nova, né? É transformar isso dentro da gente, né? Que às vezes é muito difícil para nós, sozinhos, conseguirmos isso. Mas, diante da graça de Deus, né? E do conhecimento também, a gente vai adquirindo e aí, aos poucos, a gente vai conseguindo dar esses passos. Rapidinho, Camila. Quando a Débora foi falando, né, da faculdade, do ser feminina, né? Como ela poderia driblar, né? Eu fui lembrando de Edith Stein, né? Ela que fala sobre muito ser feminino, né? E ela fala que o nosso ser feminino é a chave que faz nós compreender e e que nos dá a capacidade de poder amar
e a nos conectar com o Criador. E aí ela fala sobre 4 pilares, né, assim, que 4 pilares da feminilidade, né, que o primeiro é a dignidade, né, de nós sermos filhas de Deus, né, que nós temos um Pai, que nós nos fazemos dignas, nós somos dignas, né, de ser filhas. Segundo, da generosidade, né, que a todo tempo a gente está disposta a servir, né, ser essa alma generosa, né, que diz muito da mulher. E também fala sobre a receptividade, que é aquela mulher que a todo tempo acolhe, né, que não é do ser feminino, né, que a todo momento ela está ali apta a acolher, né, aqueles que chegam, né, e também a maternidade, que é gerar, né, que a mulher tem esse dom, né, de gerar. Então a Débora foi falando e eu fui lembrando também da Edith Stein, que ela dá esses 4 pilares, né, que eu acho que também que é uma forma que a gente consegue romper com o feminismo, né, naquilo que ela dá, como vamos dizer, com um remédio, né, sim, né, sim, que traz também do feminismo. E aí fica a dica, né? Santa Edith Stein, Santa Teresa Benedita da Cruz, para você que não conhece, né? Ela falou muito sobre feminilidade, então para você que quer estudar mais sobre, né, pesquisar sobre esse contexto, alimentar mesmo a sua inteligência, enfim, você pode pesquisar as grandes mulheres santas, né, da igreja que trazem esse assunto, né? Isso mesmo. E enquanto a Thalita ia dizendo, eu ia me lembrando daquilo que eu pensava antes da gente vir para cá, né? Sobre o quanto o feminismo também influenciou na minha vida, e eu ia dizendo assim, né? Meu Deus, o feminismo faz com que a gente queira ser mais que o homem, né? Maior do que ele. E não, na verdade a gente tem o nosso lugar, né? Eu não quero ser mais que o homem. Eu não quero ser porque pensa, aqui a Canção Nova traz algo para nós, né? Mesmo na forma tão discreta como a Virgem Maria é, a Canção Nova nos coloca no nosso lugar de mulher, e isso é muito bonito, né? A gente vê nas coisas mais simples aqui da nossa casa. Aqui a gente não carrega peso, mulher não carrega peso, né? A gente não faz serviços pesados, porque esse não é o lugar da mulher, né? Então eu não quero porque não é o meu lugar. Essa consciência precisa, né, estar dentro da gente, porque eu não quero porque não é o meu lugar, né? Eu tenho o meu lugar. E aqui a gente trabalha muito essa consciência, né, do nosso lugar. Então nós meninas, a gente cuida do lar, da casa, né, dos detalhes dos quais para os homens isso passa muito despercebido, mas o masculino fecunda o feminino, né? O padre sempre diz, e o feminino também fecunda. E isso é um dentro do outro, né? E é uma troca muito bonita. E se cada um ocupar o seu lugar, isso flui de forma muito muito natural e bonita, né? Flui de forma bonita, porque aqui o que eu ia percebendo era isso, assim, que muitas vezes eu sou muito impetuosa e eu fui criada assim, né? Na minha casa, eu e minha mãe, a gente guerreirona, a gente tinha que carregar peso, isso e aquilo e tudo mais. Então, eu chegava aqui, eu queria carregar a mesa com os meninos. E eles, sai daqui, não vem aqui, não, você não vai pegar. E eu já cheguei a brigar assim com os meninos. Eu vou pegar porque eu sou forte. Não importa que você aguenta, importa que você não vai pegar. E aí isso foi trabalhando em minha consciência de que o meu lugar não é esse, né? E que isso vai trabalhando o ser masculino deles, né? Porque não é sobre ser maior ou menor do que os homens, é estar no nosso lugar, o lugar que nos cabe, né? Dentro da sociedade, dentro da nossa comunidade, né? E nessa realidade, né, que a Juliana trouxe sobre a questão da força, muitas vezes, né, nós temos essa falsa impressão de que o homem ele deve fazer apenas pela força, né? Biologicamente, de fato, eles são mais fortes. Mas nós, né, tem realidades que nós mulheres conseguimos. Mas o grande X da questão é que os homens eles são chamados ao sacrifício da vida, né? E nós mulheres como auxiliares a esse sacrifício. Eu vivi uma experiência aqui, a Juliana foi partilhando, e aqui na casa esses dias mesmo eu vivi uma experiência em que uma formadora, né, fez as compras, veio com o carro cheio de compras, e ali, né, eu estava passando, ofereci ajuda, e ela falou, olha, chama os meninos. Eram coisas pequenas, mas era grande quantidade, né? E eu não via problema algum em pegar e já colocar, né? Não existe problema.
né? Eu poderia, né? Graças a Deus tenho saúde, né? Muito bem, sou fortinha, né? Louvado seja Deus. Eu poderia. Mas como nós estamos nesse ambiente de formação, nós precisamos viver essa realidade, né, de fecundar a feminilidade e fecundar também nossos irmãos. Nós moramos com meninos, né? Vivemos a sadia convivência no Carisma Canção Nova. E nessa realidade, né, a formadora falou, chama os meninos. E eu falei, nossa, estava no horário da janta, então eles já estavam na fila para se servir. E no momento que eu fui chamar eles, eu vi, eu falei assim, nossa, que dó. Eles já estão com um pratinho na mão, se servindo, né? O alimento ali estava ótimo. E eu pensei, caramba, vai ser um sacrifício para eles. Eles vão perder o lugar na fila, né? Vão perder, né? Então, quando eu olhei para os meus irmãos, eu vi, eu preciso chamá-los ao sacrifício, né? Preciso que eles vivam essa realidade. Então, eu chamei e eles foram correndo já, né? Na minha cabeça eu podia ter feito, né? Se eu parasse ali, eu ia fazer, né? Eles não iam viver essa experiência do sacrifício nas pequenas coisas, porque muito mais será nas grandes coisas, né? Nos grandes sacrifícios depois. Isso, e diz dos nossos ser mulher, né? Da gente também ter esse cuidado, ele se colocar no nosso lugar, saber o que cabe a nós e o que não cabe. Eu lembro que uma vez eu partilhava com um irmão sobre isso, sobre o ser feminino que fecunda o ser masculino e vice-versa. Eu perguntei assim, o que vocês não gostam que a gente faça? Nós meninas, o que vocês não gostam que a gente faça? E aí ele falou assim, eu vou falar uma coisa que eu gosto que vocês façam. Eu gosto quando vocês precisam da gente. Eu achei bonitinho ele falar isso, porque eu lembro que uma irmã precisou de carregar algo, e se nós juntássemos ali umas 6 meninas, a gente ia conseguir mesmo, né? Carregar. E aí a irmã chamou os meninos, né? E diz do nós isso, né? Ter essa dependência deles, né? Nesse sentido do sacrifício, né? De prover, de cuidar, mas de nós também, mas e deles em relação a nós, do acolhimento, do cuidado. Então é muito bonito ver essa troca. É lindo porque aqui nós podemos ver também a imagem da Virgem Maria, né? Ela que preparou o masculino, o próprio Jesus Cristo, para o sacrifício. Então, com ela, nós vivemos essa experiência aqui na casa de Maria, né? Melhor lugar não há, assim, para aprender diretamente com ela. E ainda nesse assunto, né, Laís? Eu quero ouvir uma experiência sua nessa questão mesmo de como o masculino ele fecunda o feminino. Ele ajuda, né, contribui com a nossa feminilidade. Então, como vocês bem foram partilhando, eu também toco muito nessa realidade do quanto os nossos irmãos aqui, eles passam essa segurança para nós, né? E como a Débora foi partilhando e a Martina também, do quanto lá fora nós muitas vezes somos impelidas mesmo a sermos independentes, a não precisar do outro. E aqui a gente vai entendendo justamente isso que a Camila acabou de dizer, que eles gostam quando nós precisamos deles. E isso não gera em nós fraqueza. Pelo contrário, né? Isso revitaliza a força que eles têm no cuidado deles por cada um de nós. E isso também gera em nós força, porque eu vivi uma experiência bem logo no início, quando a gente chegou aqui, que foi no Dia das Mulheres, quando foi falado para a gente, né, que nós não iríamos trabalhar durante aquele dia. Eu achei que seria simplesmente assim, vamos descansar, não vamos lavar a louça e tudo mais, enfim, né? Só que eu fui muito surpreendida ao longo do dia, quando eu pude tocar em todo o cuidado dos nossos irmãos, por cada um de nós, em tudo que eles prepararam. Que não diz só de carregar peso e tudo mais, mas em todo o esforço que eles fizeram de pensar em ambientes para nós, de montar uma mesa bonita, porque sabiam que aquilo era importante para nós. E eu lembro que, no final do dia, diante de todas as situações que nós fomos vivenciando, eu olhei para aquilo e pensei, nossa, o quanto eu preciso me esforçar para ser melhor para os meus irmãos, porque olha o quanto eles se doaram por cada uma de nós. Então, ver a experiência de doação deles por nós gera em mim também esse desejo de me doar por eles. Só que aí me doar entendendo o meu lugar. Como eu posso me doar por eles como mulher,
aqui hoje, nesta casa, exercendo os trabalhos que muitas vezes nós somos chamadas, só que fazendo do nosso jeito feminino, ou talvez tendo um olhar mais cuidadoso com o irmão. A mulher muitas vezes tem essa percepção mais apurada do ambiente, do outro, do relacionamento. Então, é buscando ter essa visão mesmo, esse cuidado, esse olhar atento ao irmão. Então, eu vejo que é dessa maneira que o irmão me fecunda, vendo a força dele, o cuidado, a doação. Isso também gera esse desejo em mim, mas sabendo o meu lugar hoje como mulher. Isso é muito incrível, como o masculino, né, contribui com o feminino. Nessa realidade, né, Laís, aqui nós vivemos da seguinte forma, né? Nós estamos num ano de formação, primeiro ano de formação da comunidade Canção Nova. Como disse, nós temos a missão de formar homens novos para um mundo novo, vivendo primeiramente, né, para daí levar para o mundo, para anunciar, para evangelizar, primeiramente com a nossa vida. E nessa realidade, né, eu vivi uma experiência muito legal. Eu partilhava com o irmão esses dias, né, no início do ano nós tínhamos uma divisão mesmo, e eu vejo que foi providência de Deus, né, com a comunidade, em ter essa docilidade, dos meninos fazerem os trabalhos pesados na externa e as meninas o trabalho de casa, né? O trabalho assim, como a Camila tinha partilhado, né? De passar cera no chão, de lavar os banheiros, os quartos dos irmãos, das irmãs, passar roupas, né? Aqui nós passamos muitas roupas na lavanderia, né? 38 pessoas na casa, mais os formadores. Então, tudo é em grande quantidade, louça, tudo. Então, tem muito trabalho, né, para formar as meninas, assim como os meninos. E nesse mesmo contexto, é muito legal porque a casa, ela diz do conforto, do descanso, do consolo. E é o que a mulher proporciona, né? Preparar o homem para o sacrifício, o homem que sai de dentro de casa, que vai, né, em busca aí do sacrifício, do trabalho, né, para sustentar a casa. E dessa realidade nós podemos buscar no mundo mesmo, né? No mundo, às vezes, você não teve, né, uma figura masculina, seja como irmão, né? Eu não tive irmão, né? A figura masculina que eu tive foi do meu pai, né? Graças a Deus, meu pai é um homem, né, muito bom, né? Beijo, pai, amo você. Mas o Senhor me formou muito e eu louvo a Deus pela sua vida. E nesse contexto você pode buscar, né, homens à sua volta, observar belos testemunhos, existem. E aqui na casa, né, tem os meninos, tem o sacerdote, né, o mestre, Padre Marcos. Beijo, Padre Marcos. E aqui na casa existe essa realidade de nós prepararmos. E eu vivi uma experiência muito incrível, né? A minha realidade, né, dos meus pais é muito humilde. Então, eles trabalharam muito na roça, né, tiveram dificuldades, passaram, né, meu pai conta que já passou fome, não tinha roupa. Então, eles, né, com muito amor, eles criaram suas filhas para trabalhar, para estudar. E, nesse mesmo contexto, eu fui em busca disso, né? Comecei a trabalhar e a estudar e acabei deixando de lado, né, os trabalhos de casa. E aqui eu pude viver essa experiência, né, de ir no trabalho de casa e sendo formada pela Virgem Maria nas pequenas coisas, né? Encontrando Jesus Cristo ali, passando a roupa dos irmãos, lavando os banheiros, né, Camila? É uma experiência incrível. Parece muito pequeno, mas nós sabemos aquilo que o Senhor está fazendo na nossa feminilidade. Sim. E é um trabalho assim que às vezes a gente não vê um resultado assim agora, né? E às vezes a gente dá passo e cai, mas aí a gente retoma, Deus nos dando a graça para a gente retomar. E vai nos formando em nós, né? Dando esse desejo, essa vontade de nós adquirirmos as virtudes, né? Porque hoje é muito, aqui dentro da nossa realidade, né? Muito mais fácil para a gente ter esse desejo das virtudes, mas é difícil também por aquilo que a gente veio da nossa criação, da nossa realidade de faculdade, de trabalho, do mundo mesmo, né? A gente, às vezes, pede a oportunidade de adquirir virtudes por pensamentos que nos limitam, né? Aqueles pensamentos que, às vezes, ainda assombram a nossa mente, o nosso coração. Mas Deus vai dando a graça, né? Nessa vivência com os meninos, na vivência com os formadores, com aqueles que são mais velhos, que vão falando, olha, isso aqui não é bem dessa forma, né?
E nisso a gente vai se colocando no nosso lugar, né? Queria perguntar para você, Aninha. Hoje, dentro da realidade, aqui em casa, né, nesses 8 meses que nós estamos aqui enquanto pré-discípulas, quais as virtudes que você percebe que você adquiriu nesse tempo e aquelas também que você acha que são fundamentais para o exercício da nossa feminilidade enquanto mulheres cristãs, né? Enquanto Canção Nova também, mas de maneira geral, enquanto cristãs. Bom, diante do que cada uma das nossas irmãs foi partilhando aqui, né, e também trazendo para a figura de Nossa Senhora, né, nós estamos na casa de Maria, ela quem tudo faz na Canção Nova, e olhando para esse modelo de Nossa Senhora, eu foco um pouco naquilo que é a modéstia de Nossa Senhora e na delicadeza, né, porque diante daquilo que nós fomos falando aqui, e do que o mundo tem tentado roubar de nós, né? A modéstia nada mais é do que você revelar essa beleza que existe na mulher, né? E antes de chegar aqui na Canção Nova, eu já me via com essa virtude, com essa característica, mas, na verdade, ainda faltava muita coisa. E eu cresci muito aqui, né, no pré-discipulado, olhando primeiramente para Nossa Senhora e também com essa convivência entre as irmãs, onde uma vai alertando a outra, olha, toma cuidado com isso, faz desse jeito que vai ficar melhor. E eu fui crescendo mesmo, né, nessa virtude e naquilo que é a delicadeza, que é próprio do feminino, né, que Nossa Senhora também traz muito bem para nós. E aquilo que nós fomos falando, né, da característica da mulher, de olhar os detalhes, de ver aquilo que pode vir como um toque, né, maior de amor, de cuidado, numa refeição, no serviço da casa. E enquanto eu ia ouvindo aqui a partilha, né, de vocês, eu me lembrava da experiência que eu fiz também no dia do meu aniversário, né? Como aqui em Lavrinhas tudo é uma experiência para nós de cura e como Deus vai falando em tudo, Ele fala nos fatos, né? No dia do meu aniversário eu fui profundamente tocado por esse belo, né? A equipe de festa aqui foi assim muito aberta, muito sensível. E na decoração do refeitório, no dia do meu aniversário, tinha várias orquídeas assim, né? E eu via aquele detalhe, né, feminino, cuidadoso, claro que teve um toque dos meninos também para poder executar a decoração, né? Mas eu via essa beleza, essa delicadeza, né, que nós somos chamados a contribuir mesmo no dia a dia, de pôr esse detalhe, uma flor. Então, realmente, nesse tempo, eu tenho até desejado mais isso para mim, né? Eu não falo de já ter essas virtudes, nossa, eu já alcancei, eu já conquistei, mas aquilo que eu tenho tocado tem sido coisas que eu tenho cada dia mais desejado na minha vida e no meu ser mulher mesmo aqui. Durante esse tempo aqui em casa, os meninos foram compartilhando muito isso, né? Como a gente tem vivido a experiência de cura. Eu acho que o play da cura interior aqui da Alma Feminina foi no Dia das Mulheres, né? Claro que Deus faz desde sempre. Mas acho que o play foi no Dia da Mulher, em que os meninos prepararam tudo pra gente. E é difícil, gente, porque às vezes a gente quer as coisas do nosso jeito, né? A gente vai acostumando com isso, né? Porque mulher sabe mais sobre isso, por exemplo. Sei lá, louça ou uma limpeza, né? Acho que por conta de nós observarmos, né? De termos essa sensibilidade ao ambiente, isso é próprio da mulher, né? E acaba que a gente observa e já quer fazer. Mas muitas vezes, né, nós temos que... É difícil, às vezes, a gente está numa mesma escala que os meninos, de limpeza de alguma coisa, e os meninos são coordenadores. Ai, que peleja. Que às vezes a gente quer uma coisa do nosso jeito, né? Às vezes a gente acha assim, limpar o banheiro desse jeito aqui é mais eficaz, mais rápido. E os meninos vão de outro jeito. Mas a gente também tem que se colocar no nosso lugar ali, né? Saber que, ok, sobre aquilo ali talvez nós tenhamos uma maior experiência. Mas também dá essa liberdade, né? Para que os meninos também façam, para que os meninos também consigam aprender, né? Ter esse cuidado. A Thalita também dizia sobre isso, né? Sobre esse cuidado, essa atenção. E eu acho que, como eu disse, o play da cura da Alma Feminina foi no Dia das Mulheres, aqui em casa, e que a gente vai podendo tocar no concreto do dia, né?
nos pequenos detalhes nessa cura, né? E tem sido uma experiência incrível. muito forte aqui para nós. De fato. Nós falamos, né, da Virgem Maria, falamos do sacrifício de Jesus Cristo, mas acho que cabe ressaltar também as virtudes de São José, né? São José, a Virgem Maria é o nosso exemplo enquanto femininas, né? E São José no masculino, ele foi referência de masculinidade para Jesus Cristo. Mas a Virgem Maria ali, né, preparando o ambiente para São José, para que ele fizesse, né, a missão dele enquanto pai. Eu acho que isso é muito forte na mulher. Mas aqui nós temos um convite, né, para a gente pesquisar, para a gente se interessar mais, né, estudar o que a igreja diz sobre o ser feminino, né, buscar no catecismo, nos documentos da igreja, né. Papa João Paulo II fala muito sobre esse assunto. Então é muito importante, né, você estudar, pesquisar, para viver, né, essa experiência mesmo do que a igreja diz e estar na realidade mesmo daquilo que nós somos, né, a partir dos olhos da igreja. Falar disso é tão bom. É muito bom, muito bom. A gente já vai finalizar o nosso podcast de hoje. Mas antes da gente finalizar, vou quebrar o script aqui, ó. Tem alguns autores que falam muito sobre a feminilidade e que eu acho que podem te ajudar, né? Você que está aí na sua casa, a viver isso melhor, né? Então, vamos começar aqui. Esse livro aqui do Padre Adriano Zodoná, A Cura da Alma Feminina, que diz sobre isso. O privilégio de ser mulher, esse aqui não tem jeito, tem que ler, obrigatório. Privilégio de ser mulher. E todos eles abrangem, né, cada um da sua forma, né, da sua maneira, mas abrangem esse assunto, né, sobre a feminilidade, sobre a cura da alma feminina, sobre a maneira como a gente consegue ir vencendo o feminismo, que às vezes está em nós de uma maneira muito sutil, mas que vai ditando os nossos comportamentos. Então, é importante que você também estude sobre isso, né? Que a gente partilha de maneira mais concreta, né? Do dia a dia, maneira da nossa vivência. Enquanto Canção Nova, né? Ok, enquanto cristãs, mas aqui numa realidade da Canção Nova. E que isso também possa impelir você a querer buscar melhor sobre esse tema, que você vai vendo também a beleza, né, do ser feminino. E que é aquilo que ainda, às vezes, dentro do seu coração ainda te aprisiona, né, do feminismo, você possa ser liberta disso. E provar dessa liberdade interior. Provar dessa liberdade interior e da bênção e a graça que é ser mulher. E quanto a gente ama viver isso aqui, né? Ser mulher. Eu amo ser mulher, dentro de tudo aquilo que comporta, daquilo que é exigente, mas também aquilo que Deus dá como graça, né? De ser mulher que é próprio nosso, que os meninos não têm. E que é aquilo que é próprio deles, que nós também não temos. Então, é uma graça para a gente poder falar sobre isso. Como eu disse, infelizmente, a gente já está chegando ao final do nosso podcast. Queríamos ter mais tempo para falar sobre. Mas você pode mandar para a gente, né, no nosso Instagram, perguntando se você tiver alguma dúvida sobre esse tema. E também acompanhar o conteúdo da Canção Nova e desses autores que a gente foi dizendo aqui, né? Alguns outros autores que também falam sobre esse assunto que você pode se aprofundar nisso aí na sua casa. Vou despedir da minha xará. Foi um prazer. Foi muito bom falar sobre isso, sobre esse tema. É muito bom falar sobre aquilo que nós somos, né? Sim. É muito concreto. É muito bom. Nos vemos no próximo podcast em Alto Mar. Com certeza teremos assuntos super interessantes da próxima. E nos vemos no próximo. Acompanhe a gente no nosso YouTube, Canção Nova Lavrinhas, todos os nossos eventos que nós temos aqui na nossa casa. Um beijo, um grande abraço para as nossas irmãs que participaram aqui com a gente, embelezaram, como diz o nosso irmão, as flores belas que estão aqui. E nos vemos no próximo podcast em Alto Mar! Canção Nova, a Casa de Maria, resgatando a essência da alma.